Eu sou a Ana, eu sou uma mulher branca, gorda, com cabelo colorido, como o pessoal já comentou. Eu estou usando um óculos de grau preto, estou utilizando um headset preto, estou com algumas pulseiras coloridas aqui no meu braço, no outro braço eu tenho um relógio, e eu estou com a camisa preta que tem a logo da TDC, e eu estou sentada numa cadeira gamer que é preta com vermelha. E aí a gente está aqui para poder falar sobre o assunto diversidade e recrutamento, como conduzir processos seletivos mais inclusivos. A aparência da minha apresentação, pessoal, ela vai ser um fundo branco, vai ter o logo da TDC no cantinho, então não vai sair muito dessa experiência. Vai ter sempre algo escrito, porque depois se o pessoal for consultar o PDF da apresentação, tem algumas coisas escritas para ficar guardada e tem algumas imagens coloridas também em cada página de apresentação. Essa é a agenda que eu vou seguir aqui de apresentação com vocês, pessoal. Vai ter introdução, conceitos gerais, por que é importante a gente falar de diversidade, o respeito à diversidade, vamos entrar na parte de processo seletivo, falar de etapas para transformar o seu processo seletivo, dicas de entrevista com pessoas com deficiência, ações afirmativas e falar alguns pontos que impactam na experiência do colaborador dentro da organização. E no final eu trago algumas dicas de encerramento e abro espaço para perguntas. Nesse slide, eu trago aqui um pouquinho sobre mim. Aqui eu tenho algumas imagens, né? Eu, junto com a minha família, com a minha sobrinha Lara, com o meu cachorro, filho pet, que é o Rafael. Trago algumas apresentações que eu já fiz, algumas premiações que eu já recebi, e tem até imagem ali de algumas participações que eu já fiz na TDC. E ali tem uma foto minha com cosplay da Chun-Li, né, que eu gosto muito dessa cultura. Eu me apresento normalmente como uma cientista da computação que sonhava em ser professora e hoje se especializa em pessoas. Eu sou formada em bacharel de ciência da computação pela Universidade de Vila Velha, pós-graduada em gerenciamento de projetos de TI, pós-graduando em gestão de pessoas e liderança, e hoje eu estou tendo a oportunidade de estudar na USP sobre diversidade e inclusão, né, e com especialidade em violência de gênero. Eu trago aqui a imagem de alguns símbolos, né, de algumas certificações que eu tenho, de Agile Coach, de profissional Scrum Master, de agilidade em recursos humanos e algumas certificações em Management 3.0. Hoje eu faço trabalho voluntário, pessoal, na rede Mentoraí, com mentorias voluntárias para mulheres para a área de tecnologia, mulheres que estão em transição de carreira, também sobre iniciação com agilidade, pessoas que querem iniciar aprendendo programação com Python. Então, eu faço esse trabalho voluntário no Mentoraí. Também faço no Mentorias Descomplicadas, focado mais em agilidade para todos os tipos de pessoas. Hoje eu trabalho como líder de desenvolvimento de produtos na Envilha, né? Eu tenho também uma iniciativa que eu fui convidada a participar, que é na VUP, que é na construção de conteúdos da área de tecnologia. Então, é um projeto que a gente está iniciando, mas eu já trago aqui, porque em breve vai vir muita novidade na VUP. E eu também tenho um projeto, né, na área de games, onde eu gravo vídeos, faço produção de conteúdo digital na área de jogos, que se chama Finisher. Então, esse aqui é um pouquinho de mim, né? E ali eu trago a Chun-Li ali embaixo, ela está lá mostrando o poder dela, e a gente está aqui para mostrar o poder da gente. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Falando aqui uma introdução sobre diversidade. Toda empresa que está disposta a ter um impacto positivo na vida das pessoas e oferecer um bom ambiente de trabalho, ela precisa estar conectada com o seu próprio tempo, com o presente, com as percepções, com os anseios, com as demandas legítimas da sociedade em que está inserida. E uma das demandas mais presentes atualmente é o reconhecimento da existência e promoção e valorização da diversidade, com os inúmeros aspectos que esse conceito ele pode abranger. Uma equipe diversa, com pessoas de diferentes perfis e histórias de vida, resulta em um ambiente de trabalho mais inclusivo, plural, inovador, contribuindo efetivamente para o negócio, além de possibilitar sermos protagonistas na construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Aqui, pessoal, para iniciar a apresentação, eu trago alguns conceitos gerais, né? O que é diversidade? É reconhecer que cada um de nós tem características que nos tornam seres humanos únicos. O que é inclusão? É um movimento de mão dupla na direção do outro de abertura para que este se achegue. O que é igualdade? É quando as pessoas usufruem dos mesmos privilégios e não a diferença de acesso e de condição. O que é equidade? É proporcionar as condições necessárias para suprir gaps estruturais e sociais, garantindo que a pessoa evolua e alcance os objetivos estabelecidos.
Deixa eu passar para o próximo slide. Minorias é a condição do que é numericamente inferior a outro. O que são grupos minorizados? Não significa minoria demográfica. São pessoas que têm pouco ou nenhum acesso ao poder social, econômico, político ou religioso, que sofrem discriminação e são vítimas de intolerância. O que é preconceito? É o conjunto de sentimentos e pensamentos derivado do condicionamento cultural e das construções sociais. O que é discriminação? É a tangibilização desses sentimentos, pensamentos e atitudes que refletem em políticas, oportunidades, direitos e no convívio social e econômico de forma excludente e ofensivo. Por que é importante a gente falar de diversidade, pessoal? Porque todas as pessoas elas são diversas. Eu, você, as amigas, os amigos, os amigues, os familiares, somos singulares. E em um grupo como uma sociedade, nós somos diversos. Por mais que consideremos a nossa sociedade desenvolvida, civilizada, evoluída, ainda persistem nelas alguns conceitos e preconceitos históricos que provocam prejuízo profissional, pessoal, além de sofrimento emocional em quem é alvo desses preconceitos. Aqui eu trago 3 pontos importantíssimos sobre respeito à diversidade. Ponto 1. Não ter nem tolerar comportamento discriminatório de qualquer natureza, seja por questão de identidade de gênero, deficiência, raça, etnia, orientação sexual, idade, modo de vestir, cultura, religião, crença ou até mesmo falta de crença, né? Ponto 2. Lembrar que respeitar a diversidade em vários aspectos é também respeitar a legislação vigente e os direitos humanos, que devem ser observados em qualquer circunstância. E aqui também eu trago o ponto 3. Promover a igualdade de oportunidades para colaboradores profissionalmente aptos para uma posição, independente de características pessoais não relevantes ao trabalho. E é com base nesse terceiro ponto que iniciamos a nossa apresentação de como conduzir processos seletivos mais inclusivos, que eu montei com muito carinho nesse momento. Aqui eu trago um recorte da revista Você RH, que foi uma reportagem que diz assim: as empresas afirmam que querem a diversidade e a maioria das empresas afirma serem abertas, inclusivas, sem preconceito. No entanto, na prática, ainda vemos gestores ou profissionais de RH barrando pessoas de grupos minoritários, ainda que o perfil técnico seja aderente à posição que está sendo trabalhada. Como resultado, essas companhias reúnem uma legião de funcionários iguais, privando-se da oportunidade de oxigenar ideias, apesar do discurso relacionado à inclusão ser muito bonito no papel ou no site da empresa. Então, pessoal, isso aqui é uma realidade que hoje as empresas elas estão se preparando para mostrar para o mercado que elas estão prontas, que elas são diversas, mas quando o colaborador ele passa do processo seletivo e ele entra, ele vê que lá dentro não tem nada de diversidade, não tem nada de inclusão, não tem nada de respeito à pessoa que acabou de passar pela porta. Então, vamos falar as etapas, né, de um processo seletivo mais inclusivo, como que a gente pode melhorar o nosso processo. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, construa uma política de diversidade dentro da sua organização. A empresa, ela deve construir um ambiente organizacional receptivo e livre de preconceito. Isso pode ser feito através de quê? De oficina de conscientização, né? Propor diálogo dentro da organização, estabelecer até um comitê de diversidade com pessoas que tenham conhecimento sobre o assunto. Se for necessário e a empresa não tiver pessoas representativas, né, dentro da empresa, ela pode buscar uma consultoria externa para poder se preparar internamente. Porque de nada adianta a gente contratar pessoas de perfis diferenciados se o ambiente não está preparado. Tem algumas organizações que elas até elaboram um manual de diversidade. E isso é bem bacana, porque você fica ali com conhecimento, né? E você pode trazer esse conhecimento para os novos colaboradores e para aqueles que já estão. Às vezes a pessoa passa uma situação no trabalho, ela vai lá ler na cartilha, vê que aquela situação, aquele manual não é tão legal, vê que aquilo aconteceu no ambiente de trabalho, ele pode se corrigir e apoiar que os outros se desenvolvam e tenham uma melhor experiência dentro da organização. Ponto 2. Preparação dos profissionais que vão conduzir o processo seletivo.
né? Normalmente os processos seletivos eles têm 3 etapas assim minimamente, né? A etapa com o RH, a segunda etapa seria com o time técnico e a terceira provavelmente com a liderança ou com algum gestor. A capacitação dos colaboradores para fazer parte desse processo, ela é muito importante para que não se realizem perguntas desnecessárias, discriminatórias, racistas, sexistas ou capacitistas, que podem acabar dando para o candidato uma péssima experiência. E a última coisa que nós queremos nesse momento é que o candidato passe por alguma situação constrangedora, num momento tão delicado e muitas vezes tenso, que a pessoa está buscando uma oportunidade de emprego, né? Então, a gente preparar as pessoas que vão participar do processo, participar da condução do processo seletivo é muito importante, é indispensável, né? Com esses pontos bem estabelecidos, começa a hora da gente começar a recrutar as pessoas. Então, vamos para o ponto 3. Repense na forma como você anuncia a sua vaga, né? O processo inclusivo, ele deve começar logo na descrição da vaga de emprego. Então, você pode estar propondo, realizando, né, uma forma de escrever que seja mais abrangente. Normalmente a gente está acostumado a ver nas vagas de emprego escrito assim, vaga para engenheiro civil. Que tal você começar a utilizar vaga para pessoas formadas em engenharia civil? Em vez de você utilizar vaga para programador Java, porque você tentando ser um pouco mais, né, inclusivo e aumentando o alcance do seu anúncio, por que você não coloca vaga para desenvolvedor, para pessoa desenvolvedora Java, né? Isso pode parecer um detalhe, pessoal, mas é uma forma mais ampla de alcançar outras pessoas e diversidade. Outro ponto que também cabe nesse ponto 3 seria a arte da divulgação. Se você está querendo se tornar uma empresa mais inclusiva, por que a imagem não, é aquela imagem de pessoas padrões? Não, você tem que representar a diversidade na arte da divulgação nos seus anúncios, né? E também, na hora da descrição da vaga, outro ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração é para a gente evitar solicitações específicas que podem ter viés discriminatório. Por exemplo, existem vagas que dizem assim, perfil pessoas até 25 anos, né? Isso é complicado a gente colocar numa vaga de emprego, mas isso a gente acaba vindo na descrição de uma vaga. Eu vejo também que tem algumas vagas que falam assim, vaga para programador. E lá ela especifica que ele quer homem. Então, assim, não vou entrar no mérito, né, no questionamento, ou, né, mas, assim, por quê? Né? Isso não é legal de estar escrito numa vaga e isso acaba fazendo que a pessoa tenha uma experiência ruim até na hora que ela está realizando a leitura de uma vaga, né? Então, vamos lá. Outro ponto que cabe nesse ponto 3 de repensar a forma como a gente anuncia a nossa vaga seria diversificar as plataformas onde a gente anuncia. Hoje é muito normal a gente saber que o Requidin é uma rede social profissional, mas existem outras redes sociais e nós não devemos desconsiderar, por exemplo, o Facebook, o Twitter, o Instagram. Com isso, a gente também alcança a quantidade de diversidade. Às vezes, fulano é um ótimo profissional, super qualificado, super experiente, pode agregar muito na sua empresa e ele não tem um LinkedIn e você só divulgou a sua vaga no LinkedIn. Você não vai alcançar esse profissional, né? Então, é bom a gente sempre levar em consideração esses pontos. Ponto 4. Priorize as capacidades profissionais durante a entrevista. Quantas vezes você já viu mulheres sendo questionadas sobre ter filho durante uma entrevista, ou os deficientes, pessoa com deficiência sendo olhada, né, com forma menos capazes, assim, só no olhar por causa da sua condição, né? Então, tudo isso, gente, deve ser considerado. Existem perguntas que elas são colocadas na entrevista que elas parecem mera curiosidade. E se for curiosidade, é melhor a gente não perguntar. A gente não sabe o impacto do que uma curiosidade nossa, que está conduzindo um processo seletivo, ele pode impactar na vida do outro. Então, pessoal, uma dica importante para isso é a gente montar um roteiro de entrevista com antecedência, levando em consideração os detalhes importantes para aquela entrevista. E não ficar fazendo, não, vou conduzir a entrevista falando aqui as coisas que me vêm na cabeça, ou então fazer pergunta aqui conforme a experiência que a pessoa for me apresentando. Não, tenha um roteiro, tenha sempre um roteiro para você não cair em pergunta que não cabe durante uma entrevista. Ponto 5. Reserve um percentual para a inclusão social. Se você olha para o seu negócio, né, e parece que tem pouca inclusão social,
talvez seja a hora de você mudar isso. E o que você pode fazer? Você pode fazer cálculos e destinar porcentagem de vagas para pessoas negras, para pessoa com deficiência, para mulheres, para a comunidade LGBTQIA+. Eu vejo algumas iniciativas para pessoas trans também, muito no LinkedIn que está acontecendo em algumas organizações. E com isso, além da gente contribuir para o avanço da cultura inclusiva na empresa, estamos melhorando também a convivência dentro da organização. E isso trará muitos benefícios para o negócio. O ponto 6, ele nos fala formas diferentes, né, diferenciadas de entrevista. O que quer dizer esse ponto? Existem algumas empresas que estão fazendo o processo seletivo às cegas, da seguinte forma: ele pede a informação técnica, né, da pessoa, mas algumas informações de cabeçalho, elas não são solicitadas, como, por exemplo, a idade, o gênero, endereço e outras informações que eu acredito que não vai compor, né, você avaliar tecnicamente aquele candidato que chegou para você. Né? Então, na hora que for apresentado isso para os gestores, vai sem essas informações e eles analisam as qualificações de maneira mais imparcial. Eu conheço pessoas que, né, pessoas que comentaram sobre o processo seletivo, onde ela desclassificou um candidato porque um candidato morava em comunidade. Então, isso aqui pode parecer um detalhe, você pode falar, isso aí não tem relevância o que você está falando, mas eu já presenciei situações que isso aconteceu. E quantos casos acontecem de alguém ser desclassificado porque mora em uma área, em outra área? Então, é bom a gente estar atento porque a gente está lidando com pessoas. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Ponto 7. Conte com o apoio da tecnologia. Existem algumas plataformas que ajudam no processo seletivo e acaba diminuindo essa questão de ter que lidar com o currículo desde o início, né, fazer prova, sempre assim, a pessoa atuando muito no processo seletivo, que são as plataformas que automatizam esse processo. Tem a Solides, tem a Gup, tem a Vaga for Business, né, e essas ferramentas, elas usam inteligência artificial para poder auxiliar na tomada de decisão, né, automatizando os processos. E assim a gente pode atrair pessoas certas para as vagas certas. Existem muitas empresas que estão utilizando, mas existem aquelas que ainda insistem na questão do currículo, e a gente até entende, porque às vezes nem a pessoa as empresas não têm condições de estar contratando a plataforma, mas esse ponto ele é muito importante e pode gerar uma experiência muito positiva. E o ponto 8 que eu trago aqui, que é aposte em um programa de indicações. Comece com a diversidade que você já tem dentro da sua organização e fortaleça um programa de indicações. E os diversos funcionários que você já tem, ele pode estar conectado com outros candidatos, né, que fazem parte da diversidade, e aí você pode contratar mais talentos diversos internamente. Aqui, pessoal, eu trago algumas dicas, né, de entrevista com pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência, elas sofrem, sempre sofreram com dificuldade na hora de arrumar um emprego, né, tendo a sua inteligência e a capacidade sempre questionada a todo momento. Antes de abrir uma vaga, é importante saber lidar, né, com as pessoas com deficiência e é importante a gente saber a diferença entre incluir as pessoas e segregar, né? Quando uma pessoa com deficiências, pessoas com deficiências qualificadas, elas são impedidas de concorrer a uma vaga simplesmente por causa da sua deficiência, recebe o nome de capacitismo. O que é capacitismo? É a discriminação e o preconceito social contra a pessoa com deficiência, beleza? Na entrevista, fale diretamente com o seu candidato, mesmo que ele esteja acompanhado. Seja natural nesse momento com a pessoa que você está entrevistando e não pergunte nada para a pessoa que está lá acompanhando. Ela é só uma acompanhante. A pessoa ideal para você tirar a dúvida é o seu candidato, né? Cuidado com perguntas do tipo: você nasceu assim ou foi um acidente? Só pergunte se for importante. Se for curiosidade, não pergunte. Em vez de perguntar o que você tem, em vez disso, pergunte qual a sua deficiência. E lembre-se que o contrário de pessoa com deficiência é pessoa sem deficiência e não pessoa normal. Só aumente o seu tom de voz durante a entrevista se o candidato pedir. Foque nas experiências e nas competências dele. Não fique perguntando coisa desnecessária nem entrando em assunto que não faz parte do momento, né? Entenda também se existe alguma necessidade de adaptação nas atividades do candidato. Trate todos os candidatos como adulto.
Outro ponto importante é que você pode oferecer ajuda durante o processo, né? Ou na hora da entrevista. Mas você sempre tem que esperar por uma resposta. E esteja preparado caso o candidato recuse a sua ajuda. Não tenha pressa. Aguarde o tempo necessário para que o candidato consiga responder às suas perguntas. Se tiver dúvida, para entender alguma coisa, se tiver dificuldade, né, alguma coisa que ele disse, você pergunte, peça que ele repita e confirme se o seu entendimento está certo. Isso vai evitar que tenha algum tipo de mal entendido. E por último, um ponto que não é menos importante, que é tenha empatia. Eu acho que é a dica mais importante, porque cada pessoa ela tem o seu jeito, ela tem seu ritmo e deve ter as suas particularidades respeitadas. Vamos partir para o ponto agora de ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São políticas sociais de combate à discriminação étnicas, raciais, religiosas, de gênero, de casta, para promover a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, empregos, bens materiais, entre outros. E existem muitas empresas hoje que estão implantando. Hoje aqui eu trago o exemplo da Envilha, que é a empresa que eu trabalho. Hoje nós temos ações afirmativas para as mulheres, né? Hoje dentro da empresa a gente não tem só as vagas, apesar das vagas serem em diferentes cadeiras, diferentes níveis de senioridade, a gente não tem só o processo seletivo. O que a gente tem? Nós temos uma comunidade de mulheres que se chama Women Together, né? Nós temos eventos de mulheres recorrentes dentro da empresa. Nós temos eventos que se chamam Tec na Veia, né? Que são eventos técnicos, workshops, e a gente também tem alguns que são específicos para as mulheres estarem apresentando, onde a gente dá espaço para elas estarem compartilhando o conhecimento técnico. Na Envilha também rola muita comunicação interna sobre mulheres, roda de conversa. E agora, assim, a gente já tinha o nosso processo de, como é que eu posso dizer, de estagiários, né? E agora o nosso processo de estágio, ele vai ter uma porcentagem de vagas separado para as mulheres, né? Então, a gente vai ter uma porcentagem de vagas para que a gente tenha mais estagiárias mulheres dentro da organização. Então, esse é um exemplo de ações afirmativas que eu trago aqui, mas existe uma infinidade de ações afirmativas no mercado. E aí, se você estiver interessado de montar uma ação afirmativa para a sua empresa, pesquise um pouquinho. Você pode construir com base na experiência de outras empresas, mas você também pode pesquisar as minorias que você tiver dentro da sua organização e pessoas que entendam do assunto, de como se sente, como quer ser tratada, como gostaria, né, que tivesse aparecendo conteúdo referente a esse assunto. Então, é uma forma positiva também de você estar montando suas ações afirmativas. Em alguns casos, a gente escuta algumas pessoas falar assim, não, eu não preciso de aumentar esse público na minha empresa, mas uma empresa que ela está preocupada em aumentar a diversidade, ela tem que se preocupar com ações afirmativas. E eu vejo que muitas pessoas acham que é negativo essa questão de ações afirmativas, mas eu acho que a gente só tem a crescer e a melhorar a diversidade, crescer como empresa, a inovar mais, ter melhor resultado, ter melhor lucro quando a gente aumenta a diversidade da nossa empresa. E é um assunto que eu já trouxe numa palestra no TDC Future, né, falando sobre lucro, sobre inovação, a partir do aumento da diversidade dentro das organizações. Então, vamos lá, pessoal, vamos partir um pouco ali para a experiência do colaborador, né? Eu acho que eu tenho tempo aqui. Se eu não tiver tempo, pessoal, você sinaliza para mim, por favor, porque quando eu estava montando, eu tive que excluir algumas partes da palestra, porque não ia dar tempo de apresentar tudo. Mas, assim, falando da experiência do colaborador, né, a gente deve evitar algumas coisas que acontecem no ambiente de trabalho. Por quê? A gente tem um trabalho gigante para poder estar trazendo o público, trazendo colaboradores diversos para a nossa empresa, a gente está estruturando a coisa, e quando chega aqui dentro, a experiência do colaborador é algo negativo. E ela começa a ser boa, pode melhorar, né, ser positiva com a conscientização. A conscientização, eu acho que ela é a alma do negócio. Então, a gente tem que ver no nosso ambiente o que pode impactar a experiência do colaborador. Então, vamos lá para falar de micro e macro agressões que acontecem no ambiente de trabalho e que às vezes a gente não tem nem noção que isso impacta na experiência das pessoas dentro das organizações. Utilizar apelidos, fazer piadas sobre pessoas de grupos minoritários,
Utilizar a rádio peão, o que seria a rádio peão? É fofoca, é telefone sem fio, é conversa distorcida, é a gente escutar algo numa reunião e a gente trazer isso como uma verdade, assim, um pedacinho e ficar gerando história dentro da empresa. Abuso de poder, comportamento passivo-agressivo, falta de empatia e falta de compaixão. Então, pessoal, isso aqui a gente não pode aceitar dentro da nossa empresa de forma alguma. E se a gente quer melhorar a experiência das diversidades dentro da empresa, a gente tem que ficar prestando muita atenção se isso tem acontecido e procurar uma forma de fazer com que essas situações elas não aconteçam no ambiente de trabalho. Você não vai chamar a pessoa atenção na frente de todo mundo se ela cometer algum desses passos, né, algum desses pontos. Mas você pode chamar depois de uma reunião, instruir e orientar, porque eu acho que a orientação e a conscientização é a melhor forma para a gente melhorar o mundo. Vamos lá para o nosso próximo slide. E aqui também eu trago, pessoal, outra coisa que impacta na experiência do colaborador dentro da organização, que seria vocabulários excludentes. E essa questão de vocabulários excludentes eu achei muito importante trazer aqui na nossa palestra, né, apesar de não ser o foco, mas pensando na experiência de quem vai, né, entrar para dentro da nossa empresa, a gente perceber que às vezes a gente usa no nosso dia a dia coisas que não são tão legais, sabe, de serem faladas e que não estão certas, e às vezes a gente não tem consciência de que aquilo não cabe, de que aquilo não cabe. Até um tempo atrás, por ser uma coisa cultural, isso aí poderia até caber, né, digamos assim. Mas hoje, pessoal, a gente tem que se policiar para a gente não estar excluindo as pessoas. Vamos lá, então, contra as mulheres. Eu estou preocupada com o tempo, pessoal, não sei quanto de tempo que eu tenho, então eu vou fazer uma pincelada em algum desses pontos, não vou falar de todos, tá bom? Então, vamos lá. Contra mulheres, coisas normais da gente escutar no ambiente de trabalho. Só podia ser mulher quando algo dá errado, né? Se a gente está um pouco mais brava, você está de TPM, você está doida, fulana está assim, está no dia ruim, ela está mal amada. E outra coisa que acontece bastante também, pessoal, seria aqui, ó, anota a reunião. Mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que... Isso pode não ter um impacto para uma pessoa, para uma mulher. Mas, se for analisar um pouco mais, a gente percebe que essas falas, elas são excludentes. Ainda tem algumas ações excludentes ali que eu trago mais para baixo, como mansplaining, interrupting, bropriating, gaslight, né? Que são expressões que a gente utiliza e que às vezes a gente está excluindo as pessoas e ofendendo as pessoas no ambiente de trabalho. Aqui sobre a comunidade LGBTQIA+, tem algumas falas também, pessoal, que a gente tem que evitar e que não é legal de estar reproduzindo no ambiente de trabalho. Por exemplo, isso é coisa de gay, quem é o homem ou a mulher da relação, que desperdício você ser gay ou ser lésbica. Gente, isso não é dar conta de ninguém. A vida é do outro. Então, a gente não tem nada a ver com isso e o que isso pode impactar na questão do trabalho, certo? Vamos passar aqui para a próximo slide. Contra pessoas gordas. Eu vejo que algumas organizações não se preocupam com isso, mas eu, como pessoa gorda e outras pessoas gordas, se sentem incomodadas com algumas falas, né? Muitas vezes as pessoas chegam assim para a gente, ó, pessoal, sugerindo, por que você não faz uma redução de estômago? Pessoal, quem pode receitar redução de estômago para as pessoas é o médico, é o profissional da área. A gente não tem nada a ver com isso. Existe muito aquela expressão, hoje é dia de gordice, eu tenho a mente gorda, por isso que eu como tanto, né? Então, assim, todo gordinho é engraçado. Quem nunca ouviu isso, gente? Nem todo gordinho é engraçado e tá tudo bem, cada pessoa é diferente. Então, a gente tem que evitar esse tipo de fala, sabe? Contra pessoas com deficiência, ali nós temos algum ponto. Aí a pessoa está lá exercendo a atividade dela e você vê que ela está com um pouquinho com dificuldade, você já chega e fala, deixa que eu faço para você. Não, pessoal, vamos ter paciência, vamos respeitar o espaço do outro, né? Uma fala que é muito comum nas empresas que a gente escuta é, não tenho braços na minha equipe para esse projeto. Gente, essa expressão não é correta. Eu não tenho uma equipe completa, está faltando gente na minha equipe. Começa a mudar o que vocês estão falando, porque eu vejo que, por exemplo, essa fala aí, ela se repete muito nas organizações. Dar um adjuão sem braço. Gente, isso não é legal. Existem pessoas que não têm braço. E não é uma pessoa que fica se fazendo, não. É realmente uma situação, sabe?
Então, pessoal, a gente fala muitas vezes, né? A gente não tem noção do que está falando. Você está surdo, né? E agora tem uma moda que o pessoal está falando eu sou muito autista, eu gosto de estar sozinho no meu canto, usar meu foninho e trabalhar sozinho. Gente, por favor, não use esse tipo de expressão. Aqui também no ambiente de trabalho a gente pode ter atitudes etaristas, né? Pessoas que falam assim, a gente escuta bastante também esse tipo de vocabulário, né? Você está parecendo meu pai, ou minha mãe, ou minha avó. Isso é coisa de velho. Ou então, às vezes, a pessoa está dando uma dica de algo lá legal do tempo dele e às vezes fala, o seu tempo é muito antigo e tal. E às vezes a gente está conversando de um assunto novo, chega uma pessoa mais velha e fala, fulano, sai daqui, que isso aqui não é do seu tempo. Isso é coisa de tiozão. Ou às vezes a gente fala assim, fulano é pé na cova, porque é uma pessoa que tem idade avançada, sabe? Então, pessoal, a gente tem que se policiar muito naquilo que a gente está falando. Isso impacta na experiência, no bem-estar, no emocional das pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado com as pessoas, né? Tem um último ponto que eu trago aqui sobre a questão de atitudes etaristas, que seria, fulano é novo demais para ser minha liderança. Eu já passei por essa situação. Eu recebi numa equipe uma pessoa que tinha mais idade do que eu, ela começou com essa fala, falando que eu era muito nova, daqui a pouco ela estava me desrespeitando no ambiente de trabalho, me chamando até de pirralha em algumas situações. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado como que a gente trata as pessoas. E aqui eu trago o ponto, né, contra as pessoas negras, que, assim, tem aqui, por exemplo, disputar a nega, denegrir a imagem da empresa, isso aqui a gente escuta bastante. Sentir inveja branca. Gente, inveja, ela é ruim de qualquer jeito. Então, melhor a gente não usar inveja de cor nenhuma, de jeito nenhum. Tá errado falar de inveja, né? Por exemplo, não sou suas negas. Tinha gente a dar com pau. Essa questão de disputar a nega e tinha gente a dar com pau, gente, são situações que se a gente for ler um pouquinho mais na história, o quanto isso aqui é agressivo com uma pessoa negra, tá? Você é uma negra bonitinha, você tem traços finos, fulano é um negão cheiroso. Gente, vamos reduzir a quantidade de vocabulário e atitudes excludentes que a gente tem com as pessoas dentro das organizações. Vocês não sabem o quanto isso impacta na vida das pessoas pertencentes aos grupos minoritários. Aqui eu trago algumas dicas de encerramento, né, para a gente finalizar a nossa apresentação. Acredito que eu estou no tempo. Esqueci de ligar o cronômetro. Vamos lá. Representatividade. Tenha pessoas dentro da sua empresa de diferentes marcadores identitários, inclusive na área de diversidade e inclusão. Ana, eu não tenho uma área de diversidade e inclusão, mas é importante que você tenha pessoas de diferentes marcadores identitários dentro da sua organização e contribuindo para a evolução da sua organização. Rever a régua de atração, seleção e progressão de carreiras. Ver se realmente ela está sendo inclusiva. Estabelecer e comunicar combinados, o que pode e o que não pode. Outro ponto é ter escuta ativa e ouvir as diversidades. Promover acessibilidade. Nós vamos encontrar muitas pessoas que elas não vão entender nada do assunto, não vão ter conhecimento, né? Elas vão estar reproduzindo comportamentos que não deveriam no ambiente e a gente tem que acolher essas pessoas, educar essas pessoas e apoiar o desenvolvimento delas. Verificar se o nosso, né, se está alinhado a nossa prática ao nosso discurso. Outro ponto é ter penetração em toda a empresa, levar o assunto a todas as áreas e preparar a liderança para que ela seja realmente apoiadora do tema. E o último ponto é entender de onde que partem as pessoas. Ter empatia e entender as pessoas mesmo que você não tenha marcador identitário. Aqui eu trago alguns agradecimentos, né? Eu agradeço a minha família, que nesse momento ela está na sala da minha casa com a televisão ligada, vendo essa apresentação. Eu agradeço muito pelo apoio. Eu agradeço aos meus amigos, né? E a minha rede de apoio que está me apoiando para mim estar nesse momento, para a gente aparecer aqui no TDC, né? A gente não pode deixar de falar das pessoas que apoiam o nosso trabalho e que fazem esse momento acontecer. E aqui eu trago também um agradecimento especial à Luane, que ela é a nossa pessoa de cultura, diversidade, equidade e inclusão lá da Envilha, que me apoiou, ela revisou a apresentação junto comigo e deu a contribuição dela, então sou muito grata pelo apoio que ela também trouxe para mim, para esse momento, para essa apresentação.
Aqui eu trago a frase do Alan Turing, que é o pai da computação, que diz: eu acredito que às vezes são as pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar. Aqui eu deixo aberto o espaço para perguntas, pessoal, e eu trago os meus contatos aqui. E eu agradeço muito por esse momento de estar com vocês apresentando esse tema que aqueceu muito o meu coração enquanto eu preparava para poder apresentar para vocês. Muito obrigada.